Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, tive a oportunidade de ouvir aqui os três oradores que me antecederam discutir novamente o assunto do impeachment da presidente da República, tentando vender uma imagem e que a presidente não está descumprindo aquilo que a Constituição incrimina como sendo crime de responsabilidade. É claro, a sociedade toda sabe, todos têm conhecimento que o Brasil não chegou a essa situação que está se não fosse exatamente a irresponsabilidade praticada pela presidente da República para poder garantir a sua reeleição e também no seu primeiro ano de mandato, querendo esconder a realidade do povo brasileiro. Quando alguém diz que, olha, qual é o crime praticado, vejam vocês, utilizar 60 bilhões de reais do caixa, exatamente de bancos oficiais, das quais estão interditados, impedidos de serem utilizados para poder bancar uma política que a presidente sabia muito bem, pela lei orçamentária, que ela jamais poderia usufruir daquela prerrogativa. Mas o que é mais importante é que este movimento, com o conhecimento da sociedade brasileira, ele foi muito mais levantado, e vamos fazer justiça às pessoas que não toleram mais um governo que vem sempre trabalhando a tese de uns contra outros. O que nós estamos assistindo hoje é algo que envergonha o país. É uma cena que, sem dúvida alguma, deprime a todos nós brasileiros. Nós estamos assistindo a esplanada dos ministérios ser dividida ao meio por um muro, que é chamado já o muro do impeachment, para poder fazer com que os brasileiros ali não pudessem se aproximar diante desse grau de violência preparada, muito bem alimentada e divulgada pelo ex-presidente Lula, seguido pela presidente Dilma Rousseff, quando chama o Stedley, comanda o MST, de o seu general, o seu Exército Vermelho. A presidente, quando acolhe, abraça, elogia o gesto de um diretor da CONTAG ao dizer que vai indiscutivelmente tomar as providências necessárias para invadir propriedades, gabinetes, a casa daqueles que votarem contra a presidente da República na Câmara dos Deputados. Nós estamos assistindo um processo onde todas as entradas de Brasília estão sendo ocupadas por estes movimentos. E ontem, interessante, é que um cidadão que, se não me engano, é na hierarquia do exército do Stedley, ele é o segundo ou terceiro homem lá do generalato, ele foi preso com mais de 20, ou uns falam 30 mil reais, indiscutivelmente, para poder alimentar aquelas pessoas que lá estão no sentido do mensalinho que recebem para poderem criar esse clima de confronto no país, como as declarações do próprio Stedley dizendo que a partir de sexta-feira eles vão interditar e parar o Brasil, como também o dirigente outro do MTST dizendo que a partir de domingo ninguém transita no Brasil, e como tal eu encaminhei um ofício ao ministro da Justiça, e é importante que eu pergunte agora ao governo quem é o ministro da Justiça. Porque há poucas horas o ministro da Justiça foi destituído da sua função por decisão judicial. Então nós estamos vivendo um momento também sem ministro da Justiça. Fiz chegar ao governador do estado do Distrito Federal, como também alonguei este ofício aos outros setores responsáveis pela segurança nacional,
Também deixando claro que, mais do que nunca, é importante que possamos garantir o traslado dessas pessoas que querem assistir um momento histórico que ocorrerá no próximo domingo. E esperamos que até lá o governo já tenha ministro da Justiça para podermos cobrar e exigir o cumprimento daquilo que a Constituição nos garante. Depois, fazer e assistir um momento histórico, onde acredito nós teremos na Câmara dos Deputados mais de 400 deputados federais que vão votar favoravelmente ao impeachment. Vejam que numa comissão criada a dedo pelo governo, indicado nome a nome dos parlamentares que compõem a base do governo, o governo perdeu de 38 a 27. Imagine no momento em que essa matéria for votada agora, no próximo domingo, no plenário da Câmara. Será um score acima de 400 votos para que nós possamos trazer o mínimo de tranquilidade. Quando assisto aqui a senadora que me antecedeu dizer que o vice-presidente está avançando, eu pergunto, meu Deus, quando a máquina do governo é usada para trocar ministros, para ganhar votos, onde o Ministério da Saúde, um dos mais importantes ministérios, estava sendo dado, leiloado, ofertado ao PP, e que indicasse quem quisesse, desde que garantisse os votos. Esse leilão extensivo a toda a esplanada dos ministérios. Excelência, me concede uma parte? Pois não. Olha, regimentalmente, não pode, eu pediria, mas, enfim, porque tem vários oradores inscritos. Tudo bem. É uma fala em nome da liderança? Não? Eu gostaria tanto de ouvir o senador Lindenberg, mas eu... Do jeito que está indo bem. Cada um expondo suas posições. Seria ótimo. Eu quero dizer que, então... Pois não. Eu quero, então, já que eu não tive essa oportunidade, é dizer também, senhor presidente, que diante deste quadro real, nós estamos aí há poucos dias do afastamento da presidente da República. Eu pergunto, o vice-presidente, ele deverá chegar no momento em que ocorrer a votação no Senado do afastamento da presidente, ele não terá nada a pronunciar? Ele não terá que ter a responsabilidade de ouvir várias pessoas em várias áreas da economia, na área social, na educação, na saúde, para poder apresentar, pelo menos, um plano inicial para que, a partir daí, construa-se um projeto para nós tirarmos a situação com que o brasileiro está vivendo? Senhor presidente, 284 desempregados por hora, por cada hora. 10 milhões de desempregados. É a população de Portugal desempregada no Brasil. Nós estamos vendo um processo inflacionário, onde as pessoas não estão tendo condições mais de ter como fazer a cesta básica. O aumento do preço está em valores estratosféricos, em proporções estratosféricas. Diante de toda essa preocupação, senhor presidente, nós esperamos, com toda a tranquilidade, o cumprimento das normas constitucionais, que é o que nós estamos fazendo, respeitando aquilo que a Constituição determina, e é mostrando que provas nós temos de sobra, até porque no decorrer da Operação Lava Jato, nós tivemos todas as informações do que a Petrobras foi, para concluir, o que a Petrobras foi espoliada, o que o BNDES agora, neste momento, ainda nos últimos minutos de vida deste governo, ele ainda repassa 2,6 bilhões de reais para a JBS poder comprar alpargatas, enquanto milhões de pequenos e microempresários não têm acesso a nenhum real. Então, diante disso, senhor presidente, eu quero deixar claro que todas as medidas que estão sendo tomadas, toda a tramitação do processo de impeachment
foi muito bem ordenado pelo Supremo Tribunal Federal. E esta Casa está cumprindo este calendário. Como tal, nós daremos prosseguimento a ele e buscaremos, sim, uma transição para tirar o país da crise mais grave que se encontra